E aí foi criada uma base com a ajuda do Dr. Jacques Vallée, que era consultor da BAS, nesse programa ALSAP. Isso a gente ficou sabendo só anos depois, idos lá de 2010 para 2015, que a gente ficou sabendo, idos para 2015, que a gente ficou sabendo mais ou menos que o Jacques Vallée fazia parte disso tudo, né? Ou seja, anos depois que o ALSAP terminou, quando o Jacques Vallée começa a falar de Capella, né? Capella era o nome de um conjunto de bases de dados, baseada no modelo dele, do Eric Davis, também físico do governo, de análise de fenômenos anômalos. Que camadas são essas? Né? Então, cada base de dados do Capella inclui o seguinte: a camada física, as características físicas associadas ao evento, a camada antifísica, ou seja, aquilo que é impossível que acontece, o que desafia a física moderna, a camada psicológica, o impacto psicológico na testemunha, a camada fisiológica, efeitos, os danos causados, feridas nas pessoas, né? A camada psíquica, os efeitos na parapsicologia, e a camada cultural, os efeitos sobre a sociedade. Então a base de dados Capella ela é organizada nessa linha, né? Eu não sei porque o nome Capella, é o nome, claro, de uma estrela, né? De um sistema estelar, né? E ela é uma base de dados aí de 8, né? Bases de dados, se eu não me engano, né? E lembrando que Capella é a sexta estrela mais brilhante do céu noturno, né? Agora eu não lembro porquê, eu não lembro do sistema planetário estelar ali de Capella, quantas estrelas tem ao redor. Deixa eu ver até aqui, ó, por curiosidade. Olha lá. Capella é um sistema estelar quádruplo. Estrela dupla. Então são várias estrelas, não sei porque são 8, né? Talvez Capella tenha um número ali de estrelas. Tem um conjunto estelar de Capella. Tem uma estrela principal, que é a sexta mais brilhante do céu, né? Mas ao redor dela tem um sistema ali chamado Sistema Capella também. Então talvez por isso que o Jacques Vallée nomeou dessa forma, por conta do sistema estelar Capella em si, já que a base de dados Capella é formada por várias bases de dados, como eu falei, 8. E você que é especialista em Capella, coloca no chat aí o que você acha. E aí, vamos lá. Os documentos que eles analisaram são os documentos existentes do Arquivo Nacional, da Força Aérea, né, do SNI, a antiga, o que agora é chamado ABIN, né, Serviço Nacional de Inteligência. A gente tem os arquivos vazados por militares, como por exemplo o Sargento Flávio. A gente tem também os arquivos do Bob Pratt, que teve lá, inclusive essa foto é do Bob Pratt entrevistando o Capitão Roger Holanda, onde ele criou depois disso um livro, né, chamado Zona de Perigo OVNI, né, Terror e Morte no Brasil, Quem vai ser o próximo? Onde tinha um prefácio do Jacques Vallée. Então, o ALSAP conseguiu todo o arquivo do Bob Pratt relativo às visitas dele no Brasil nos anos aí, 78, década de 80. O Bob Pratt fez várias incursões, se não me engano, mais de 10 incursões aqui para pesquisar a Operação Prato. E aí a Capella, né, essa base de dados Jacques Vallée, organizou tudo isso para o ALSAP. E aí como é que funciona, né? A base Capella é composta de 237.331 registros de incidentes com OVNI e fenômenos anômalos, que vão desde 539 a.C. até os dias atuais. E a gente tem os percentuais, né, de categorias. Quase 50% são sobrevoos desses fenômenos. Cerca de 30% são em contatos imediatos. 15% são manobras feitas, inclusive com pouso no solo. E quase 7% são fenômenos mais estranhos, são fenômenos realmente anômalos, né? Os fenômenos de alta estranheza. E aí você tem essas siglas FB, MA, CE e AN para cada uma delas. E para cada uma delas você tem um nível, né? Do nível 1 até o nível 5. O nível 1 é observação, o nível 2 é evidência física, você deixa, por exemplo, o solo queimado, plantas amassadas, enfim. Nível 3, presença de seres. Nível 4, transformação da realidade e abduções. E nível 5, danos e morte. Então esses são os 5 níveis para cada uma dessas classes. Então, por exemplo, FB, que é sobrevoo, né? FB nível 1 é você observar uma luz no céu.
Um MA nível 1 é você observar algo que estava no céu e pousou. E você observou aquilo. Contato imediato, né? Você observar ali algo próximo de você. Aí ele chegou muito perto. Aí vira um contato imediato. E aí, se for uma anomalia, é um troço altamente estranho, né? Uma explosão no céu, uma luz que se transforma e materializa em algo. Então você observou um negócio que não é luzinha nem um objeto físico, uma nave. Você observou um negócio muito mais estranho. Então você tem esses níveis aí que o Jacques Vallée coloca das dimensões da base Capella, né? Eu separei aqui o nível AN, que é o nível mais estranho de todos, para a gente poder tentar entender o que é o AN, né? Que é o mais complicado. Então, como eu falei, o AN1 é você observar uma coisa muito estranha no céu, uma explosão, uma materialização, um avistamento de luz. O AN2 é um fenômeno físico, lembrando que nível 2 é evidência física, um poltergeist, alguma coisa voando na sua casa, por exemplo. Uma fotografia anômala, ou seja, algo ser impresso, sem que você... Uma coisa que você tenha observado foi impressa num material fotográfico, sem que você tenha tirado essa foto. Isso apareceu. Como se tivesse uma materialização daquela imagem. Existe muito isso na Igreja Católica. Nossa Senhora de Guadalupe tinha, né, a pintura que aparece nos olhos, né, uma fotografia anômala. Né? Quem estudou a história da Nossa Senhora de Guadalupe sabe. Grama amassada, né? Você tem evidência física de algo ali que chegou próximo e fez uma deformação na plantação. E o aporte, que é a materialização, né? Às vezes as pessoas aparecem com aportes debaixo da pele, implantes, né? Ou fenômenos que se materializam, naves que se materializam no céu. O AN3, entidades como fantasmas, seres híbridos, elfos e espíritos. Então não é mais aquele humanoide normal, ou um grey, ou um nórdico, ou um humano. São entidades bizarras, como por exemplo seres híbridos, né? Talvez o ser de Varginha, por exemplo, ou o chupacabra, lobisomens, vultos, né? Fantasmagóricos, como fantasmas mesmo, elfos, seres diferentes, né? E espíritos. Então você vê que o fenômeno anômalo engloba isso tudo, segundo lá o Alsop. Né? Nível 4, contatos com entidades dentro da realidade que pertencem às mesmas. Ou seja, você foi levado por essas entidades para a realidade dela. Não é uma navezinha que a gente está falando aqui. Essa entidade, por exemplo, um elfo ou um ser híbrido, te pegou e te levou para um portal, algo do tipo, para a realidade em que ela vive, no mundo paralelo. É isso que o Jacques Vallée e o Alsop estão falando aqui sobre esse nível 4. E o nível 5 são ferimentos inexplicáveis e combustão espontânea. A pessoa pegar fogo do nada sozinha. Ferimentos inexplicáveis, você teria, por exemplo, as chagas, né? Pessoas... O Padre Pio tinha essas chagas, né? Pessoas começam do nada aparece uma ferida nas mãos, que não sara, sempre está sangrando, nunca cicatriza. Esse tipo de coisa aí. E aí, se a gente olha aqui a base de dados de Colares, a gente tem 151 registros de militares, 2 eventos de efeito eletromagnético. Desses 151, os militares observaram 94. 23 efeitos fisiológicos, né, com danos às pessoas, né, ferimentos, etc. 3 mortes. 4 eventos em que você teve formas de vida, seres vistos, né? E evidências de foto e vídeo são 40. Então essa é a base que o Alsop trabalhou para pesquisar a Operação Prato. Desses, a gente não tem nenhum realmente anômalo, como eu falei aqui. A gente tem sim encontros, contatos imediatos com seres ou naves tradicionais, né? Não essas estranhas que eu comentei. 42% foram contatos imediatos e quase 30% foram avistamentos de sobrevoos e manobras desses objetos aí. E aí o Alsop viajou ao Brasil em 25 de maio de 2009, né? Falaram com vários ufólogos da época, falaram com Gevaera, falaram com Edson Boaventura e outros. Claudir Covo. E aí 2 equipes, tinha uma equipe do Alsop no Brasil no norte e uma equipe no sul. A equipe do norte viajou para o Nordeste, a equipe do sul viajou para o Sudeste e também para Brasília. E eles foram se organizando e conversando com autoridades brasileiras, militares e também com ufólogos da época. E aí o escopo de eventos, né, no relatório executivo aqui, falando o que era a Operação Prato, aquilo que a gente já conhece, né? Entre 77 e 78.
E a maioria dos objetos era descrita como corpos luminosos na época, ou corpos de luz. Além dos corpos de luz, que era a maioria, né, tinha também objetos, como eu falei no começo, como de vários tamanhos e formatos, discoides, cilíndricos, redondos, formas de pires, charuto, barril e outros, luminosos e não luminosos. Mas a maioria deles eram chamados corpos luminosos, que era a grande maioria do que aparecia naquela época por lá. Inclusive esse termo está nos relatórios, né? Eles destacam que um dos eventos que está nos documentos, que é quando a Força Aérea estava numa aeronave, no helicóptero, e tanto ela quanto os moradores locais viram por 45 segundos um disco voador, né, com uma cúpula na parte superior. Então, basicamente, esse incidente é o que o Alsop saltou mais à vista deles, porque tinha múltiplas testemunhas militares e civis. Deixa de ser aquela coisa de, você teve um efeito ali psicológico, viu uma coisa que não era, enfim. O Alsop lista aqui nesse relatório a equipe principal e militares que estavam na época ali associados, né? Inclusive da inteligência. Os militares da Operação Prato estão marcados na coluna 2, né? Que seria a coluna dos oficiais de inteligência da seção A2 da Aeronáutica. Aí tem lá os sargentos, né? O Almeida, o Flávio, né? O Pinto, você tem lá o Camilo, que era o coronel, que era o comandante do Irã Holanda. Aí tem lá o Protásio, né? Que era o brigadeiro. E por aí vai, né? Desde até o Irã Holanda e outros aí. O sargento João Flávio Costa, enfim. Toda a equipe aí, pessoas auxiliares militares que estavam no entorno ali, pesquisando esse evento, inclusive militares que alegaram ter visto os filmes, né, da Operação Prato, como o Gabriel Brasil, que teria visto alguns filmes aí, segundo essa planilha. Eles colocam algumas fotos, né, daquela época, de fenômenos que foram avistados. Lembrando que várias dessas fotos os militares apreenderam dos jornalistas. E o Alsop destaca que 23 casos com efeitos fisiológicos e 3 casos com mortes foram inseridos no banco de dados Capella sobre os casos em Colares. E aí você tem a classificação em níveis, né, um detalhamento maior do que foi colocado na base Capella. A maioria deles é nível 1, ou seja, uma observação de sobrevoo, observação de manobra. Contato próximo, né, você vê a nave próxima de você. Alguns 11% ali efeito físico, né? Marcas deixadas no solo. E você tem ali CE3 e CE5. CE3 é você observar seres, ali 1% dos casos. E CE5 você ter morte ou ferimentos nas pessoas, 2% dos casos pesquisados. Aqui você tem a quantidade de avistamentos por ano, né, e por mês. E aí tem uma tendência aqui, né? Porque, claro, você tem ali em novembro e dezembro, a Força Aérea estava lá, então certamente ela vai ter mais registros dessa época. Embora a gente tenha ali em julho de 78, 13 incidentes de fenômenos anômalos observados naquela época, quando a Operação Prato já tinha terminado. Então salta aos olhos aí esse número 13. Isso aí cobre desde julho de 77 até novembro de 78.